Então vamos começar, né? Na hora. Então vamos lá, boa noite, pessoal. Muito tempo, né? Sem aula de processo penal, né? Pelo menos uns 15, não, tem mais de 15 dias, né? Essa é a nossa segunda aula, né? Hoje nós vamos começar com o inquérito policial. Na aula passada, trabalhamos com as noções de direito processual penal, né? Vimos que o direito processual penal é a disciplina mais importante de vocês. Confere isso ou não? Para a atividade policial é a disciplina mais importante, né? Até porque quem vai garantir a aplicação da lei penal é o processo, né? Não existe prisão sem processo, né? E esse rito de como vai ser toda essa persecução penal é justamente com o direito processual penal, né? Então o direito processual penal garante a punição daquele que comete uma infração penal, né? Evita que outras pessoas infringam as leis e, de certa forma, prepara para ser devolvido à sociedade, uma vez que foi punido e que está em condições, em tese, de voltar, né? A gente vê que na prática é diferente, mas esse seria o dever ser da legislação penal, ok? E com isso a gente garante a paz social, né? Que todos convivam atuando nos seus afazeres sem preocupações, tá? Então vamos lá. Na aula passada a gente viu que cometer uma infração penal nasce para o Estado o direito de punir, não é isso? Esse direito de punir não vai ser de qualquer forma, né? Vai ser através do chamado persecução penal. Então vamos lá. O que é essa persecução penal? Persecução penal. A persecução penal, pessoal, é justamente o que? A atividade do Estado em reprimir as infrações penais. Então, a atividade de reprimir as infrações penais é chamada de o quê? Persecução penal. A persecução penal ela é dividida em duas fases, né? Uma primeira fase chamada investigação criminal, né? Essa é a primeira fase. É uma fase administrativa. Essa é uma fase pré-processual. Ainda não temos o processo aí, né? E uma segunda fase chamada de instrução processual, de processo, né? A segunda fase. Ok. Nesta fase, pessoal, a fase da investigação criminal, né? Investigação criminal. Nós temos aqui o chamado inquérito policial, vai estar aqui dentro, né? Então, esta fase da investigação vai servir justamente para apurar as infrações penais. Agora, como é que se apura? Identificando justamente a materialidade e a autoria. O que significa essa materialidade? É provar que o crime existiu. Teve um homicídio, tem o corpo, mesmo que não tenha o corpo, porque aí vocês vão lembrar do caso Bruno, né? Não teve corpo, mas teve o corpo do delito. O corpo do delito é todos os indícios que levaram a informação de que de fato houve o crime de homicídio. Mataram Elísia Samúdio, ok? Então, essa investigação criminal serve justamente para reunir esses dois elementos de informação. Essas informações do inquérito policial ainda não são provas, né? Porque as provas elas têm que serem
submetido ao contraditório e ampla defesa. Sabe o que é isso, né? Contraditório é a possibilidade de você se manifestar sobre o que é produzido. Como esta fase aqui, ela é investigativa, né? Não há acusados, né? O que há nesta fase é um investigado, né? Então, como há uma investigação, então não tem o contraditório, não tem ampla defesa. A soma desses dois elementos aqui é chamado de justa causa. Justa causa. Com a justa causa, o Ministério Público pode entrar com ação. Então, a primeira fase, ela busca a justa causa, né? Uma vez identificado que houve o crime e que existe pelo menos indícios de quem o tenha praticado, existe a chamada justa causa, que é pressuposto para que se inicie um processo, né? Aí a gente sai desta primeira fase com a justa causa, né? Justa causa. Com essa justa causa a gente pode entrar com ação penal, ou seja, se for uma ação penal de natureza pública, né, em que os crimes são de natureza pública incondicionada, aí o Ministério Público vai ter a obrigatoriedade de denunciar. Então, vai oferecer a denúncia. A denúncia. Oferecendo a denúncia, nós entramos na segunda fase. Então, esta fase nós vamos ter aqui, ó, a denúncia. Vamos ter a defesa e vamos ter a decisão do juiz através da o quê? Da sentença, né? Da sentença. Então, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a defesa pelo defensor, né? E aí a gente vai chegar ao final do processo com uma sentença, ok? Aí a gente tem a prisão-pena, se esse agente for condenado. Ele pode não ser condenado, chegar ao final do processo e ser absolvido, ok? Confere isso ou não? Bom, em relação à investigação criminal, pergunto aos senhores e às senhoras, essa investigação criminal é atividade exclusiva da Polícia Civil? Sim ou não? Não. Quem pode investigar? O Ministério Público pode investigar? Você sabe dizer por quê? O Ministério Público não é o titular da ação penal? Ele não pode o mais? Então quem pode o mais, pode o menos. Mas já tentaram, há alguns anos atrás, entrar com a PEC aí tentando impedir que o Ministério Público investigue. Então, a investigação criminal, ela não é exclusiva da Polícia Judiciária, certo? Vários órgãos podem investigar. Então, quem pode investigar? Né? A Polícia Judiciária, através do inquérito policial, né? Policial. Mas não somente. O Ministério Público pode denunciar. Tem um procedimento específico para o Ministério Público. O Ministério Público pode denunciar, né, o MP, com um procedimento chamado PIC. PIC. Procedimento de Investigação Criminal. Certo? Procedimento de Investigação Criminal. Quem pode investigar mais? Qualquer órgão pode investigar. Ora, a gente está vivendo um momento, não sei se vocês estão percebendo, está aumentando a demanda para concursos policiais, todo mundo está querendo ser policial, inclusive os órgãos e as repartições públicas estão também nessa ânsia policial.
Mas estão certos? Estão. Se tiver justa causa, estão certos. Até o INSS, se você for observar, eles investigam. Como é que investigam? Às vezes tem uma situação lá de, por exemplo, o nosso amigo aqui querer se aposentar, vai fraudar um documento, né? Para aumentar a tua idade, né? E aí você está falsificando documento público. Então tá ocorrendo um crime aí, não tá? Vai ser negado o benefício administrativo e vai ser identificado um crime. Tem a prova da materialidade? Vamos supor que tenha lá, que ele juntou lá documento falso, né? E sabe quem foi. Então é justamente o que o Ministério Público precisa para iniciar a ação. Precisa o INSS mandar esse procedimento já prontinho para a Polícia Civil? Não. Para a Polícia Judiciária, de hipótese nenhuma. Manda direto para o Ministério Público. Então muitos órgãos, né, estão fazendo isso. Receita Federal, né, já manda direto para o Ministério Público. A vítima pode investigar? Pode investigar. Se tiver a prova da materialidade e o indício da autoria, também pode, né? Tem as figuras dos detetives, né? Então, você percebe que a investigação não é uma atividade exclusiva da Polícia Judiciária. Mas, em regra, é praticado pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, através do inquérito policial, que é o que a gente vai estudar aqui agora. Ok? Vamos começar a estudar? Então, quem apura, a maioria das apurações são pela Polícia Judiciária, tá? Mas antes de falar aqui de Polícia Judiciária, até tirar essa seta aqui, polícia é o quê? Gênero, da qual nós temos duas espécies: a polícia administrativa, e a polícia judiciária. A polícia judiciária. Bom, essa polícia administrativa também recebe outros nomes, né? Recebe o nome de... Vamos fazer o seguinte, eu vou desligar aqui um pouquinho só para eu completar esse entendimento, aí a gente vai para o slide, ok? Tem como fechar aqui, não tem? Não tem uma ideia melhor. Eu vou precisar usar o quadro. Pronto. Então deixa eu só fechar esse apontamento aí que a gente vai para o slide. Bom, polícia administrativa, também chamada polícia, o quê? De segurança. Polícia de segurança. Segurança. Também chamada polícia ostensiva. Quem são essas polícias? Quem identifica? A PM? A APM seria um tipo de polícia de segurança? Sim. Usa farda, é ostensiva, né? Que polícia mais? PRF, Polícia Rodoviária Federal. Polícia Federal também? Sim ou não? A maioria pensa que não, mas a Polícia Federal ocupa as duas funções. Vocês já tiraram o passaporte? Quem já tirou aqui? Pronto, já tirou o passaporte. Você tirou aonde? Na Polícia Federal. Essa é uma atividade o quê? Investigativa? Administrativa, entendeu? Então, a Polícia Federal também exerce atribuições administrativas e exerce também combate, né, de segurança para a questão das drogas, tal. Então, a Polícia Federal ela vai estar nos dois, tá? Tanto na administrativa quanto na judiciária. Agora, se você identificar alguma questão aí e só tem uma única possibilidade, ou colocar em administrativa ou judiciária, aí você vai colocar em judiciária. Que tem lá bem claro que a Polícia Federal vai exercer com exclusividade as atividades de polícia judiciária
em âmbito federal. Confere isso ou não? Ok. Então, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal. Existe. Está no artigo 144 da Constituição, tá? E os Corpos de Bombeiros Militar. A CASF está aqui. Tá? Ele faz e muita segurança, né? Ajuda muita gente. Então, essa é a polícia que vai o quê? Prevenir as infrações penais. Perceba que quando a gente está circulando, né? Vamos colocar aqui, Polícia Rodoviária Federal. Está circulando pela rodovia. Muitos comportamentos são modificados. Quem ia ultrapassar em faixa contínua não vai mais. Quem estava sem cinto, coloca o cinto. Quem ia passar o sinal vermelho já não passa mais. Então, a polícia de segurança, ela coíbe muitos comportamentos. Mas, mesmo assim, ainda ocorrem crimes. E uma vez ocorridos esses crimes, aí vai entrar em ação a polícia judiciária, chamada também de polícia repressiva, também chamada de polícia investigativa. Quais são as polícias? Aí tá fácil, né? Polícias civis dos estados, do Distrito Federal e Polícia Federal. Essa aqui vai exercer com exclusividade as atividades, né? De âmbito... Faz, mas em âmbito militar. Foi boa colocação sua. Em regra, são essas duas. Quando a matéria é militar, aí a Polícia Militar vai fazer a investigação no âmbito militar. Por exemplo, ocorreu o homicídio ali no Rio de Janeiro, 80 tiros, não foi? Foram os soldados do Exército. Então, crime tem a previsão militar, eles que vão investigar. Entendeu? Eles que vão investigar. O Exército é o Exército. E a PM vai investigar os crimes seus, né? Cada qual no seu. No caso da CPE. Não. No caso lá vai ser o Exército. Né? Você ouviu algo diferente? Não, por exemplo, o PPE é Polícia do Exército. É que vai ser uma investigação, porque nós temos promotores militares também, né? Então, se tiver, que vai ter a justa causa ali, o promotor militar que vai atuar no âmbito militar, né? Seja da Polícia Militar, seja do Exército, vai iniciar com ação penal, certo? Mas, em regra, são essas duas, ok? Tranquilo? Podemos avançar? Bom, os crimes da Polícia Federal são todos a investigação são todas as de interesse da União que tenha crimes envolvendo a política ou questões sociais, ou que tenha que ter uma repercussão estadual, entre estados ou internacional, e a repressão tem que ser uniforme. Então, nesse tipo de crime que a repressão tem que ser uniforme, aí a Polícia Federal ela atua, tá? Crimes financeiros, tá? O tráfico de drogas, quando é internacional, aí é de competência da Polícia Federal. Quando é um tráfico de drogas que é aqui dentro do próprio estado, é da Polícia Civil. É assim que funciona. Mas aí vocês vão entender o seguinte: tudo que não for da federal vai ser da estadual. Então, a competência aqui é residual, tá? O que não for da federal vai ser da Polícia Estadual Civil. Ok? Vamos avançar. Bom, inquérito policial. Inquérito policial. Vamos começar aqui o inquérito policial. Inquérito policial.
começar pelo conceito, né? Conceito de inquérito policial. O inquérito policial, pessoal, é o quê? Não é um procedimento? Procedimento é administrativo, porque nem processo não começou ainda, né? O delegado está vinculado a quem? Ao Poder Judiciário? Só porque tem o nome Polícia Judiciária? Polícia Civil? Né? Não, o delegado está vinculado ao Estado. Logo, está vinculado ao Poder Executivo. Se está vinculado ao Poder Executivo, ela é uma polícia administrativa, de âmbito administrativo. Mas vai ser auxiliar da Justiça, né? Vai ser auxiliar da Justiça. Entenda o que eu estou falando. O delegado de polícia, ele não está vinculado ao Poder Judiciário. Vocês viram lá em, não sei se direito administrativo ou direito constitucional, que nós temos o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O delegado está vinculado ao Poder Executivo, tá? Logo, o inquérito policial é um procedimento administrativo. Administrativo. Inquisitório. Vou explicar. E preparatório. E preparatório. Deixa eu já explicar, né? O que significa dizer um procedimento administrativo? Eu já estou aí informando qual a natureza jurídica, do inquérito policial. A natureza jurídica do inquérito policial é de quê? De procedimento investigativo. Procedimento administrativo ou seja, vamos explicar isso aqui. Não é processo. Não é processo judicial, nem tão pouco administrativo. Nem tão pouco administrativo. Do inquérito policial, desse procedimento aí, ó, vou abreviar com IP, né? Não é gerado diretamente, né? Sanção. Ou seja, do inquérito policial não vai sair uma punição para quem está sendo investigado, não. O inquérito policial é justamente para fornecer a justa causa para começar o processo. Aí vocês às vezes ficam com a dúvida, né? Ah, mas o delegado ocorreu o crime e está na fase do inquérito e o agente está preso. Mas está preso ali por uma questão de investigação, né? Ou por prisão em flagrante, ou por uma prisão preventiva, tá? Mas ainda não há ali uma prisão-pena. Ou seja, a prisão-pena vai ocorrer quando chegar na fase do processo com a sentença. Logo, não é o inquérito policial que vai determinar uma pena para o agente. O que vai determinar é o processo. Ok? Confere isso? Então, por isso que a natureza dele a natureza jurídica é de procedimento administrativo. Ok? Primeiro ponto explicado. Alguma pergunta? Segundo ponto, inquisitivo. Se tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, tá? Inquisitivo. O que significa o inquérito policial ser um procedimento administrativo inquisitório? Inquisitivo.
A inquisitoriedade é uma característica própria do inquérito policial. Então, inquisitivo é uma característica do inquérito policial que atribui maior poder para o delegado de polícia o delegado de polícia. Em decorrência desse poder, né? Decorrência disso, o contraditório e a ampla defesa, ela é reduzida, tendente a zero. O contraditório e a ampla defesa é reduzida. Espera aí, na segunda... Do poder para o delegado. Ah, não, aqui, né? Eu vou ler completo. A característica do inquisitivo é uma característica do inquérito policial que atribui maior poder. É que eu pensei em uma coisa e escrevi outra. Poder para o delegado de polícia. Em decorrência disso, o contraditório e a ampla defesa é reduzida. Ou seja, nós temos aqui um inquérito policial e tudo que é colhido aqui, ó, tudo que é colhido no inquérito policial, tudo que é colhido é porque tem algumas... É isso, mas assim, tem alguns procedimentos que, na verdade, tudo que é produzido no inquérito policial vai ser repetido lá no processo, né? Você pode colocar como ausência também. O que significa o inquisitivo? É que o delegado, ele tem tanto poder que esse poder dá condição de o delegado não permitir que o advogado ou mesmo o investigado tenha acesso às informações. Entendeu? Só as documentadas, mas aí é outra característica, né? É a característica do sigilo. A gente não pode dizer que nunca vai ter, né? Porque se a gente for fazer, vamos supor, uma informação, colher uma informação que não vai ser repetida, né? Uma testemunha que, digamos assim, está internada no hospital, que está para morrer. É pedido o quê? Uma antecipação, né? O juiz, quem vai presidir essa antecipação dessa prova, né? E essa prova ainda não vai ser permitido o contraditório, mas ele vai ser postergado, ele vai ser permitido quando chegar em processo, tá? Mas aqui vocês podem escrever o seguinte: em decorrência dessa característica, o contraditório e a ampla defesa é reduzida ou mesmo ausente. Pronto. Ou mesmo ausente. Então, tudo que é colhido no inquérito policial são chamados o quê?
informações. Informações. Para essas informações serem chamadas de prova, vai ter que ser repetido lá quando começar o processo. Como é isso, professor? Ou seja, vocês vão ser policiais. Às vezes eu tenho um procedimento aí de 2, 3 anos. Que eu sou chamado no processo agora. Aí eu não lembro mais. Mas eu não vou dizer que não lembro mais, né? Porque eu vou checar as informações, vou ver o que foi que eu produzi, né? Que eu consigo buscar qual foi o procedimento que eu escrevi. E aí eu começo a lembrar, né? Então no dia da audiência eu vou, aí lá é lido o depoimento ou não, né? E o juiz permite que o advogado da outra parte, né, da parte acusada, que o advogado me questione. Aí questione a prova, ou seja, está me contraditando. Ali já está sendo exercido, ou seja, a repetição dessa informação sobre o crivo do contraditório, ou seja, sobre a outra parte podendo participar, que é o contraditório, entendeu? Ou seja, é uma informação que foi produzida no inquérito, mas que está sendo tão somente repetida, e a partir dessa repetição, aí aquilo ali é válido para condenar. Já passa a ser prova, porque está sobre o crivo do contraditório, certo? O que não pode é o juiz condenar exclusivamente com os dados, ou seja, com as informações, os elementos de informações colhidos tão somente no inquérito policial. Vamos supor o seguinte: uma testemunha colheu o depoimento da testemunha aqui, ela morreu. Essa era a única testemunha. Vai para o processo, não tem nenhuma outra prova. O juiz não pode se basear no inquérito, não. Porque, exatamente, lascou, tem que ter outra prova. Ou então, o que aconteceu, eu já peguei um processo no meu estágio aqui, que houve um roubo numa loja aqui em Ji-Paraná. E aí, no inquérito, só tinha o depoimento e a confirmação da vítima, né? A funcionária da loja. Só que esse inquérito demorou tanto para ser concluído. Foi prorrogando. Lembra lá da prorrogação? Foi prorrogando, que gerou quase 7 anos. Aí fizeram um mutirão. Esse inquérito chegou à justiça. Marca-se audiência, né? Ou o Ministério Público denunciou, se oferece a possibilidade de defesa, né? E se marca a audiência. Marcou a audiência, a pessoa veio, essa vítima veio, só que em audiência ela disse que não lembrava. Ela reconheceu na fase do inquérito, só que no processo não repetiu a prova, ou não repetiu a informação. O juiz vai poder condenar com base na informação do inquérito? Não. Se condenar, vai ficar muito fraca a sentença e se o réu recorrer, vai possivelmente ganhar. Entenderam a lógica? É isso que eu estou, né? Ok. Então, natureza de procedimento administrativo, não é processo, nem judicial, nem administrativo, e daqui não deriva nenhuma sanção, tá? O objetivo é só a justa causa. Ele é inquisitivo porque é uma característica para o delegado de polícia, e por essa característica do delegado conduzir da maneira que convier, né? Ele não assegura o contraditório nem a ampla defesa, até porque não é investigado de nada, ou não é acusado de nada ainda. É apenas investigado. Ou seja, nessa fase não temos o acusado ainda, temos o investigado. Logo, nós temos um princípio importante que tem que ser respeitado. Qual é? Da presunção de inocência. Por isso que o inquérito policial ele tem que ser sigiloso também, até para preservar a investigação e preservar quem está sendo investigado. Imagine aqui se sai uma notícia que o nosso amigo ali importunou uma menina ali no ônibus.
E está sendo investigado. Aí caramba, aí todo mundo vai ficar com preconceito com ele. Não, ó, ele... é importunação, não é o estupro não, tá? Importunação pode ser até o beijo lascivo, né? Do carnaval. Aí agora ferrou-se. Porque carnaval da Bahia, né? O carnaval da Bahia é o seguinte, aí saiu os vídeos aí que, pô, na Bahia agora não tá tendo homem, então, não sai um vídeo assim. Então, com essa questão aí da proibição do beijo lascivo, aí ficou, mas tem que ser proibido mesmo, né? Tem que ser consentido, né? Ok, vamos seguir. Preparatório. Vamos para a informação preparatória. Preparatório. Bom, ele é um procedimento administrativo, não é processo nem administrativo, nem judicial. E existe uma ausência de contraditório em ampla defesa. E ele é preparatório por quê? Porque é a fase investigativa que vai reunir a justa causa para o titular da ação penal entrar com a ação, não é isso? Além do mais, vai acautelar alguns meios de provas que sem esta fase os vestígios iriam desaparecer. Então vamos tentar colocar isso aqui. O que foi que eu falei mesmo? Então, é a fase investigativa em que se busca a justa causa. Todos já sabem o que é justa causa, né? A justa causa aí não vem com direito de trabalho não, pô. Eu estou falando de direito processual penal, né? Justa causa é o que? A materialidade e os indícios de autoria. Então, é a fase investigativa em que se busca a justa causa para o processo. Para iniciar o processo. Além disso, busca acautelar meios de prova irrepetíveis no processo. Irrepetíveis no processo. Por que irrepetíveis no processo? Porque até chegar no processo o vestígio desaparece. Simples assim. Por isso que toda vez que deixa vestígios, tem que ter perícia. E se não tiver perícia? Não teve perícia, e aí, o que é que faz? Perdeu tudo? Não. Se não tiver perícia, por algum motivo não conseguiu ter a perícia, ou por falta de efetivo, por não, né? Porque às vezes tem isso, né? É suprido pela prova testemunhal também. Entendeu? Então, o juiz vai julgar com o que ele tiver na mão. Ele que vai dar o valor. Inclusive, ele pode até dar um valor maior para o depoimento testemunhal do que para a perícia. Porque o nosso sistema não é da prova tarifada, né? A confissão não é a rainha das provas mais, né? Já foi. Né? Mas no nosso sistema não é. Aí você estranhou ali, não foi? Quem cala consente? Nem sempre, né? E quem confirma que fez, muitas vezes, às vezes não fez. Às vezes é o menor ali que está no bolo e todo o assalto tem que ter o menor, né? É uma cota que eles têm.
Não tem a cota dos 30%, aí 30% é a cota de menor. Exatamente, né? Então tem essa cota justamente para quem pagar a conta, o menor. Tranquilo aqui? Fácil demais? Simples demais, não é isso? Então esse é o primeiro pontinho, ó. Primeiro item. Inquérito policial, um procedimento administrativo, inquisitório, preparatório. Por esses motivos, né? Ele não é processo, não tem contraditório, não tem ampla defesa. E é preparatório porque vai acautelar informações importantes para o processo, que sem esta fase seria difícil repetir no processo, além de haver uma investigação para não se processar também qualquer pessoa. Que às vezes tem situação que, por exemplo, ocorre um furto na sala, aqui. Todos são suspeitos, não são não? Mas com a investigação... o que seria mais interessante? Uma investigação administrativa primeiro, para depois o processo? Ou processar todo mundo? Olha que, entendeu? Então por isso que existe o quê? A investigação. Para também não entrar com um processo contra pessoas inocentes. Por isso que só há denúncia se tiver justa causa. Ok? Vamos seguir. Inquérito policial, conceito, procedimento administrativo, inquisitório, preparatório. Que mais? Alguém lembra aí de alguma parte? Presidido por quem? Pela autoridade policial ou pelo delegado de polícia? Presidido pelo delegado de polícia. Aqui todos já sabem que o delegado de polícia é um bacharel em direito, tem que ser bacharel em direito agora e tem que fazer concurso, não é? Então tem que ser concursado, tá? O objetivo é reunir informações quanto à autoria e materialidade delitiva. O que mais? Com o objetivo de subsidiar o titular da ação penal. Quem é o titular da ação penal? Só o Ministério Público? Exatamente. Então vamos botar aqui para não esquecer, né? Porque às vezes tem questões que vai pegar nisso aqui, vai dizer que é só do Ministério Público, só da vítima, né? Então subsidiar o titular da ação penal, Ministério Público ou ofendido, vítima, né? Subsidiar, vamos botar o ao titular da ação penal, Ministério Público ou ofendido, na justa causa, para ingressar em juízo. Ora, conceitos em relação ao inquérito policial vocês vão ter diversos. Só que os elementos são esses. Esse conceito aqui é um conceito tirado do livro de Nestor Távora, né? Renato Brasileiro também está com um conceito parecido, tá?
Então, conceito que vai atender vocês em qualquer tipo de questão, ok? Podemos prosseguir agora nos slides. Vou apagar. Os slides eu vou disponibilizar para vocês. E aí tem o conceito, né? Pode não ter esse aí que eu coloquei no quadro, porque quando a gente vai fazendo mentalmente muda uma palavra ou outra, tá? Bom, então a investigação, isso aqui eu já falei, o conceito, né? Aqui ó, um conceito um pouco diferente. Procedimento administrativo inquisitório e preparatório, consistente em um conjunto de diligências realizadas pela Polícia Investigativa, que vocês sabem que é, em regra, Polícia Civil e Polícia Federal, para apuração da infração penal e sua autoria, presidido pela autoridade policial, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Características do inquérito policial. Olha, essas características não caem não, despencam, certo? Então, inquérito policial você tem que saber o conceito direitinho, entender o conceito, porque se você entender o conceito, você faz o seu, né? Faz o seu na hora lá, né? E eu tenho até um mnemônico para vocês lembrarem aí das características. Eu vou apresentar as características, depois eu digo o mnemônico, tá ok? O inquérito policial, ele tem que ser escrito, né? Tudo que é feito no inquérito policial tem que ser reduzido a termo. Isso quer dizer que não pode utilizar vídeos, imagens? Não. Pode utilizar. Só que, nesse caso, o relatório tem que fazer menção em tudo que é importante. Então, o inquérito encerra com o relatório do delegado, né? Então, o artigo 9º, inquérito policial, vocês vão encontrar no Código de Processo Penal, Lei 3989 de 1941, no artigo 4º até o 23, certo? Então, artigo 9º, todas as peças do inquérito policial serão não só processadas, reduzidas a escritas, ou datilografadas. Olha, o código é de 1941, tá? Então, vocês adaptem aí o raciocínio, que é só reduzidas a termos, né? Hoje é digitado, não é? Porque o código é de 1941. Rubricadas pela autoridade policial, né? Então tem que ser reduzida a termo. Isso significa que no relatório tem que ser mencionado tudo que é importante, né? Outra característica é instrumental. Por quê? Porque vai servir de base para a denúncia, né? Você tem aqui o inquérito policial. O inquérito policial é relatado, manda-se para o poder judiciário, né? Aqui nós temos o membro desse poder aqui. Quem é membro de poder do poder judiciário é o juiz, né? O juiz, a figura do juiz, o estado juiz. Então, chegou aqui, o juiz vai encaminhar para o MP. O MP. O MP, você já sabe que pode fazer, denunciar, requisitar diligências ou requerer arquivamento. Ok? Bom, se ele denunciou, essa denúncia vai voltar para o juiz, que vai observar as condições da ação. Isso aqui eu vou explicar para vocês na próxima aula, ó. Condições da ação. Ou seja, o juiz, quando chega o inquérito, o juiz não quer nem ver. Remete para o Ministério Público. Se vier a denúncia, que aí o Ministério Público vai ver se tem justa causa,
Aí o juiz vai ver as condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido, ou seja, é crime o que o agente praticou? O Ministério Público é legítimo para oferecer essa denúncia? Tem a ativa e tem a passiva, né? Está denunciando um menor? Menor comete crime, pessoal? Não, menor não comete crime, pô. Comete um fato igualzinho a crime, só que é com outro nome. Exatamente. É um ato infracional, né? É um ato infracional análogo a crime. Ou seja, se um menor matar alguém, é um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Simples assim. Mas existe legítima defesa em relação ao menor, viu? Se o menor vier te matar, você pode pode se defender. Não tem isso não. Entre tua vida, né? Existe legítima defesa, sim. Porque tem gente que, menor não posso. Os menores de 17 anos aí tá maior do que, né? Tem menor de 17 anos aí, lutador de jiu-jitsu e tudo. Que eu nem quero chegar perto, o negócio é a distância. Né? Ok. Então, denunciou. Condições da ação, possibilidade jurídica do pedido. Poderia ter processado. Tem a justa causa. E a única forma de punir alguém que comete crime é procurando o Estado. Porque se a gente fazer justiça com as próprias mãos, a gente vai responder. Pelo quê? Uso arbitrário das próprias razões quando não for um crime maior. Porque se tu matar alguém tentando fazer justiça, você responde por um homicídio, né? Se você já tomou posse, que vocês vão tomar posse, né? Eu não sei se é esse ano ou o ano que vem. Eu acho que é o ano que vem, né? Vocês tomam posse? Ano que vem? Qual a expectativa para o ano que vem ou para isso? Ano que vem. Então, ano que vem, com fé em Deus aí, vocês vão estar lá, né? Investigando, né? Policiais civis. Então, vocês, se fizerem justiça com as próprias mãos, vocês vão estar cometendo o quê? Abuso de autoridade. Quando não for um crime mais grave. Então, muito cuidado com o que a gente faz. A gente está aqui para aprender as regras do jogo. É um jogo. A vida é um jogo. Um jogo bom, ruim às vezes, mas é um jogo. E todo jogo tem regra, né? Tem suas regras que a gente tem que conhecer primeiro para não ter problema, né? Só que a gente está num estado de coisas tão absurda no Brasil, tão inconstitucional, que está tudo bagunçado. E se a gente não compreende bem as regras do jogo, a gente vai fazer errado. E tem muito policial fazendo errado. Os 80 tiros não é do nada, não. E outras coisas mais, né? Mas eu não estou falando só em relação ao policial. Estou falando até na atividade normal de comentar algo na internet. Teve a questão aí da condenação de Danilo Gentili. Eu fiquei impressionado com a sentença. Sentença bem pesada. Provavelmente ele é reincidente. Para ter botado ali no semi-aberto, não foi? Eu não vi o processo, só estou vendo reportagem. Então não dá nem para comentar direito. Não sei o que é que tem no processo. Eu acho que foi pesado. Mas também acho que o pessoal na internet fica... o que ele fez também não justifica de hipótese nenhuma. Porque senão, se a gente abrir precedente para injuriar qualquer pessoa daquela forma, né? Olha o que ele fez. Ele rasgou lá o papel, colocou dentro das calças, tirou, botou no envelope, mandou de volta e ainda escreveu algo para botar em algum lugar. Entendeu? Isso... Vocês acham que qual o limite entre a brincadeira, né? Com a deputada e ainda botar o nome assim e ficar lá só a frase puta? Então, quer dizer, é coisa séria. Só que a gente está levando a vida na brincadeira. Entendeu? E a gente está levando na brincadeira também no nosso dia a dia as pessoas na internet cometendo crimes absurdos. Então por isso que a gente tem que aprender as regras dos jogos, para a gente fazer certo. Aí esse dia eu estava dando aula e disse,
Mas teve uma prisão aqui que os policiais prenderam o cara com a cueca furada e saiu levando, saiu no jornal. Teve isso mesmo? Teve ou não? Uma prisão, né? Foi cumprir um mandado de prisão preventiva e disse que entrou na casa do cara, o cara estava em casa, né? Dormindo, tal, com a cueca furada. Aí saiu lá no noticiário, prisão com o cara com a cueca furada. Pessoal, uma coisa é o crime. O cara cometeu, ele tem que pagar. Outra coisa é você violar direito natural. Existe um princípio regulador de tudo. O princípio da dignidade da pessoa humana. Ah, não, então tu não é policial, porra. Eu sou policial garantista. Esse policial que tudo é na base da bala, não. A gente tem que ser técnico. Ético. Exatamente, né? E tudo que a gente for fazer, eu estou dando aqui um testemunho para vocês, quando chegarem lá, não fazer errado. Porque não está dando nada para muita gente, mas uma hora pode dar. Se tiver um promotor de justiça que tenha tempo que eu digo assim, é tanto crime, que às vezes não dá tempo para ele olhar para aquilo. Ou às vezes ele olha, mas tem outro mais grave. Entendeu? Mas se ele te mirar, o policial que fez aquela prisão está errado. Violar regra, ou violar princípio é pior do que violar regra. Ah, não tem lugar nenhum dizendo que não pode prender o cara de cueca. Pô, não tem, mas uma prisão preventiva, que você entrou na casa do cara, tem tudo lá. Pega a roupa lá, dá uma roupa pro cara lá e veste. Estou falando isso, mas em relação à família. Tanto é que o preso tem direito à visita. Eu não estou falando da questão da visita íntima, mas tem direito ao contato com a família. Porque senão ele vai voltar um animal, pô. Então não pode cortar esse direito. Então uma coisa não tira a outra, né? O direito à alimentação, o direito à família, direitos mínimos. A visita íntima aí já é uma discussão que poderia até... Porque se falasse, olha, não vai ter direito à visita íntima, eu acho que não ia ter crime não, hein? Ia reduzir, né? Ia reduzir. Tá? Ou então, os colegas lá estavam fritos. Ok, voltando para cá. Só foi para dar uma descontraída, porque tinha pessoas já com sono aí, né? Não fique com sono em processo penal. O processo penal é a melhor disciplina que existe, tá? Então, a peça instrumental é justamente o inquérito policial. É uma característica também, né? O inquérito é instrumento para ser utilizado pelo Estado para justamente reunir essas informações. Investigar quem é um terceiro de boa-fé. Você compra um veículo, tomou todos os cuidados, só que as quadrilhas estão falsificando tão bem que você passou batido. O Detran passou batido. Aí você passa por mim lá, eu com a expertise, né? Esse carro aqui é clonado. Creu. Algema em você. E aí te trato como um bandido. E às vezes tu é um terceiro de boa-fé. Né? E o cara vai ficar injustiçado com a justiça. Ou seja, injustiçado, olha que redundância, injustiçado com a justiça, né? Então temos que ter cuidado, né? Agir tecnicamente. Esses dias eu estava lendo uma reportagem de um homem que foi preso no Amazonas, acusado de estupro. Aí ele passou não sei quantos anos na cadeia. Saiu vivo de HIV. Eu assisti isso aí. Faz tempo, né? Você viu a indenização que o cara Não. está voltando a receber? 100 e poucos mil reais. Nada paga isso aí, né? Nada paga. E aí ele... Para bancar a medicação, e ainda estavam dizendo que era absurdo o Estado pagar aquilo por caso. Eu tô te falando que a gente tá numa selva e eu não sei se tem jeito não, viu? Nem com milhões aí, É. né? Se isso sai na internet vai ter gente aí que vai... o pessoal fala do auxílio reclusão ainda distorcendo os fatos.
Eu acho que até vocês aqui já foram levados ao pensamento que o auxílio reclusão é bolsa bandido. Não é bolsa bandido. Você faz um seguro para o seu carro, você quer o quê? Se for furtado ou batido, você quer ter aquele valor, né? Existem alguns riscos sociais, né? A gente trabalha, a gente não sabe o dia da manhã, a gente pode morrer e a gente precisa deixar um sustento para a família, entendeu? Então existe o risco, é natural da vida. Viver é um risco, tá? Só que existem os riscos aceitáveis, existem os riscos calculáveis. No caso, o Estado calculou alguns riscos sociais e cobriu esses riscos. No sentido, para você financiar, você vai ter que ser filiado obrigatoriamente. Trabalhou, tem que contribuir. Só que é uma contribuição que, uma vez com a qualidade segurada, você tem algumas coberturas. Se você morrer, tua família não vai ficar desamparada. Vai ter aquele valor ali por mês, aquele benefício. Se você ficar doente e não puder trabalhar mais, você vai receber o benefício. Se você se envolver numa situação aí que pode acontecer com qualquer um, porque do jeito que o mundo está perdido, até no trânsito pode... Numa briga de trânsito, você pode até ter que usar da legítima defesa para não morrer. Aí tu vai estar preso. Exatamente. Tá preso. Tua família vai pagar por isso, pô. E você tem qualidade de segurado. Eu acho extremamente justo o auxílio reclusão. Só que os políticos não tiveram coragem na época de estender para todos. Aí, para não ficar muito mal, aí colocou só para baixa renda. Então, não é todo mundo que tem direito ao auxílio reclusão. Só quem tem qualidade de segurado, quem contribui, né? E quem ganha pouquinho. Acho que é R$ 1.022, uma cifra assim. Mas o problema é para quem tem família, quem tem filho. Mas só vai para a família. Tem gente que recebe. Não. Tem que provar que é familiar, né? É filho ou esposa, dependente direto. E, inclusive, tem que ficar levando declaração de 3 em 3 meses que o cara está preso. Se não cumprir os requisitos, é suspenso. Se o cara fugir, é suspenso. Entendeu? Então é tudo bem amarradinho. Agora, só que existe muita informação errada na internet, que diz que para cada filho é não sei quantos R$1.000, não sei o quê. Se tiver 10 filhos, vai dividir esse salário entre os 10. Entre os 10. Entendeu? Não é do jeito que muitos escrevem na internet, não. Tá? Eu acho que até para quem recebe até R$1.022, uma cifra assim. Tem, mas tem o valor da baixa renda, até onde eu estudei, que eu parei o previdenciário. Né? Eu dei só uma aula de previdenciário rapidinho aí e tal. Mas até onde eu estudei era 1.000 e alguma coisa. Só que isso vai atualizando a portaria, né? Então, você falou o quê? Um salário e meio dá o quê? 1.000 e alguma coisa, pronto. Então, quem ganhar 1.600 não tem direito, pô. É assim que funciona. Entendeu? E não é para cada filho, não. É para a família. Tá? Ok? Então, vamos lá. Segunda característica. Escrito, peça, instrumento, né, do processo. Serve de base para o processo. Essa característica aqui, olha, não esqueçam dessa. Essa aqui é uma das mais importantes, né, do inquérito policial. O inquérito policial é dispensável. Aí tem gente, pô, o inquérito policial dispensável no sentido de que, ó, o que a gente dispensa não é coisa boa? Não, não é isso que quer dizer, não. É dispensável porque o que o titular da ação penal quer é um inquérito policial ou é a justa causa? Se o titular já tem a justa causa, precisa do inquérito policial? Então por isso que ele é dispensável. Entenda desse jeito, entendeu? Então o inquérito policial tem como característica ser dispensável, porque o titular da ação penal, que pode ser o Ministério Público ou o ofendido nos crimes de ação penal privada, né? A ação penal a gente vai ver na próxima aula. Vocês vão ver que é bom também de estudar, tá? Então,
Caso já se tenha a justa causa, dispensa-se o inquérito policial. Então, somente isso. Doeu alguma coisa? Mas tem muitas questões com essa característica. Nenhuma dificuldade, né, para fixar esse assunto. Agora, o sigilo. Esse sigilo aqui é importante também para a prova, tá? O inquérito policial tem uma das características de ser sigiloso. Esse sigilo você pode considerar o seguinte: tem o sigilo externo e tem o sigilo interno. O sigilo externo significa que o inquérito policial é para preservar também o investigado. Porque, conforme eu falei o exemplo aqui, ó, o nosso colega ali está sendo acusado de importunação sexual no ônibus. Pô, se isso divulga aí nas redes sociais, vão matar ele. Vão arrancar o pescoço dele e ainda pendurar, né? Vão amarrar ele numa caminhonete e sair puxando, porque do jeito que está. Tá assim ou não está? Eu fiz uma viagem a São Paulo a semana passada. Aí encontrei um pessoal lá e a gente estava conversando, aí eles ouvindo só as histórias lá, né? Umas histórias feias, né? Que disse que teve um estupro numa comunidade lá, tal, e que a comunidade também não tolera o estupro, não, viu? Não tolera o estupro. Aí o que é que ocorre? Aí diz que a organização criminosa ficou sabendo e que foi pra cima do cara, só que o cara não tinha, era inocente. Só que naquele tumulto do pessoal tudo em cima dele, ele achou que se ele confessasse ia ser melhor para ele, aquela pressão ia diminuir, né? Quando ele confessou, recebeu a primeira machadada. Aí o caramba, por isso que o inquérito policial ele tem que ser sigiloso. E não está sendo, vocês estão percebendo? Que antes de prender o cara, a imprensa já sabe? Passa, a imprensa sabe primeiro do que a polícia até. E tem muitos que são policiais. Ou seja, às vezes tem acidente de trânsito. Quando eu chego lá já tem equipe de reportagem, né? Aí o pessoal quer uma entrevista, né? Eu não gosto muito de entrevista, né? Mas não é por isso não. É que primeiro eu tenho que cuidar da cena e tal. Até porque senão até o próprio repórter vai ser atropelado, né? Ou as pessoas que estão parando ali curiosas para ver. Então tem que cuidar da cena. Mas o inquérito policial deveria ser sigiloso. Então por isso que a gente está estudando o dever ser. O que é aí, você me quebra. Certo? Então tem um sigilo externo e um sigilo interno. Esse sigilo externo se refere às informações não serem vazadas para que aquela pessoa não seja condenada por antecipação, né? E a interna é porque o delegado ele tem que preservar a investigação dele. Todo mundo que chegar lá querendo saber sobre fulano, eu sou parente dele. Então é o que dele? Vizinho. Queria saber qual é a bronca dele aí. Esse cara é descarado mesmo. Eu queria só saber qual é o BO dele aí, porque ele é descarado. Eu tô achando que, né? Aí ele já vai. Você não sabe o que é gente. Eu não sou polícia investigativa e às vezes se deparo com situação dessa. Eu quero saber o BO de fulano aí, que esse cara é descarado. Descarado. Aí eu quero saber para, né, a gente ficar ciente. Ficar ciente, né? Então, tem isso tudo. Então, a questão do sigilo interno é justamente para proteger. Olha, se eu falar para o advogado também, aí o advogado vai contar, né? Mas olha, o advogado chega, eu sou advogado de fulano de tal, queria saber o que é que está acontecendo com ele aí. Aí o delegado, não, inclusive vamos fazer uma escuta telefônica, grampeamos ele hoje.
né? Aí a gente vai ver o que é que a gente consegue encontrar com isso, entendeu? Ah, tá, obrigado, doutor. Aí ele vai lá, conversa com o cliente, diz, olha, faz doação aí pro Criança Esperança, né? Pro Teleton, diz que você agora é evangélico, não sei o quê, entendeu? É ou não é? Então por isso que tem que ter sigilo. Agora só que o sigilo não se aplica a quem está investigando, quem está na persecução penal, o Ministério Público, o juiz, o MP, o defensor. Ah, mas você não falou que não pode falar para o advogado? Eu disse, sim, não pode falar para o advogado o que você vai fazer. Mas o que já foi feito, como é que o cara está sendo processado e ele não sabe pelo que é? É difícil, né? Eu estou preso, mas não sei por quê. Não me falaram. Isso aí é uma ilegalidade absurda. Então tem que saber. Então o que já foi produzido tem que informar para o defensor. Inclusive tem uma súmula, que é a súmula número 14. Súmula número 14. Acesso a todo tipo de investigação, ou seja, o defensor tem que ter acesso a todo tipo de investigação? Não, pelos próprios motivos que eu já falei aqui. Houve uma súmula vinculante, vocês lembram lá da primeira aula que súmula vinculante é fonte o quê? Fonte, lembra lá que eu falei, ó, fonte imediata, as primeiras, as diretas, são a Constituição, as leis, os tratados, as súmulas vinculantes, tudo isso é fonte direta, então todo mundo tem que obedecer, inclusive o executivo. O poder executivo, legislativo, judiciário, todo mundo tem que obedecer. Se é vinculante, vincula todo mundo. Então, enunciado da súmula vinculante diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, olha, grifado aí, ó, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, se o advogado chega e já está produzido, já está encadernado, é possível o acesso. Inclusive, não é qualquer acesso, não. Quando vocês forem policiais civis lá, escrivões, né? Que deve sair aqui alguns escrivões. Aí o advogado, vou tirar uma foto. Opa, doutor. Diz que o Bolsonaro disse que não é para chamar nem de doutor mais, né? Diz que é para chamar de senhor. Não vou entrar nesse mérito, não. Mas Mas existe uma tradição aí e tal, mas assim, não sei se era o momento para mexer com isso agora, né? Mas tudo bem, né? Não vou entrar nesse mérito. Acho que tem mais coisa mais importante para mexer. Mas mexeu com isso aí, tudo bem. Quer causar mais outra polêmica? Então vamos lá. Mas não estou falando de você não, estou falando do Bolsonaro. Então, eu falei o quê? Amplo acesso. Então o advogado chega e diz, olha, eu quero tirar uma foto aqui do inquérito. Aí você está lá e diz, não vai tirar. Não, mas sou advogado, tem procuração. Não vai tirar porque é sigiloso, doutor. Só é para você olhar. Isso aqui, ó, amplo acesso, pô. O que já está produzido, pode deixar ele tirar foto, xerox. Só não vai tirar a xerox lá, não gastar o papel de lá, né? Ô doutor, aí também é demais, né? Gastar o papel daqui. Tira a foto aí, hoje tem celular aí que dá para escanear, né? Baixa o aplicativo aí, você diz qual é o aplicativo e tal, né? Mas tem que ter amplo acesso. Ok? Mas vai ter a gente que vai impedir? Vai. O advogado está sofrendo, não tá? Você está advogando? Não. Quem é o outro advogado que tem aqui? Está lá no fundo. Você está advogando? Tá não, né? Mas advogado está sofrendo porque o pessoal, todo mundo agora é advogado, pô. Advogado assim no sentido, não é? Exato. E assim, mesmo aqueles que não são se sentem advogados.
Aí ficou difícil, que de louco e advogado todo mundo tem um pouco, né? Não é mais nem de médico e louco todo mundo tem um pouco, é de louco e advogado todo mundo tem um pouco. Vá numa mesa de bar, tem alguém comentando sobre o STF, sobre não sei o quê. Tem, é sério. Nem quando eu tô em paz, as conversas estão evoluindo. Estão evoluindo, estão ficando cada vez, né? Agora o tema é Danilo Gentili. Até o boteco agora trabalha. Pois é. Aí nós temos a informação também, ó, em relação à segunda observação. O advogado vai ter acesso a tudo? Aí eu já falei também, não. Só vai ter acesso ao que já foi documentado. O que está em andamento não vai ter acesso. Inclusive o próprio estatuto da OAB já traz essa informação, ó. A autoridade competente poderá delimitar acesso, ó. Poderá delimitar acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento. Então, o que tiver em andamento, ainda não documentado nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou das finalidades das diligências. Então, o que está em andamento não vai ser possível o acesso. Ok? Esse inquisitivo eu até já apresentei para vocês. Característica também, né? A característica de o quê? Por não ser processo, não tem sanção. E por não ter sanção, não tem nenhuma acusação, não tem contraditório, não tem ampla defesa. Às vezes o investigado nem sabe que está sendo investigado. Então muito cuidado com o que você fala no telefone, que você pode estar sendo grampeado. Não porque você está sendo investigado, é porque ligações é uma teia, né? E às vezes você está ligando para alguém que está. E aí você está pedindo aquela Eva. Só que é do tereré. Aí bota lá a legenda: Eva, maconha, não sei o que, ou outra coisa, tal. Fulano de tal, coautor, não sei o que. Então, muito cuidado. Fale, ó, tudo nos mínimos detalhes, né? Hoje tem. Exatamente. O tereré tá pequenininho, né? A letra. Mas é isso mesmo, ó, tem que ter cuidado. Hoje tá difícil. Informativo. Informativo também é redundante, porque é a colheita dos elementos de informação que você já sabe. Como é o nome disso aqui? Estão até enjoados de saber. Como é o nome disso aqui? Para falar em 2 palavras só. Justa causa. Justa causa é o quê? Materialidade e autoria. Indício de autoria. Isso. Pronto. Agora, a gente falou que o inquérito policial, ele é dispensável, não foi? É compatível com o indisponível? Eu posso dizer que ele é dispensável e indisponível ao mesmo tempo? Pode, pô. Ele é dispensável porque o MP não precisa dele se tiver a justa causa. Só que ele é indisponível para o delegado. Uma vez instaurado, o delegado não arquiva inquérito policial. Quem é que arquiva inquérito policial? O juiz, muito bem. A pedido do Ministério Público. Então, lembre-se que eu falei aqui, ó, o inquérito policial foi para o Poder Judiciário. O MP pegou e requereu arquivamento. Esse parecer, promoção de arquivamento, é o nome do textinho lá que eles fazem. Promoção de arquivamento. Ele escreveu um texto aqui pedindo arquivamento. Volta para o juiz. No anterior. Nesse?
Tá. Então, o inquérito policial, ele foi para a justiça. A justiça mandou para o MP. O MP disse, não tem justa causa para denunciar. Vou requerer arquivamento. O arquivamento volta para o juiz. O juiz tem duas opções. Arquiva, então ele que arquiva a pedido do Ministério Público, ou se ele discordar, ele manda para o Procurador-Geral, que tem 3 opções. Quais são as 3? Ele mesmo denuncia, né? Ele mesmo denuncia, ele indica um outro membro para denunciar, ou então ele confirma o arquivamento. Encampa, né? Esse nome encampar significa que o chefe está seguindo o mesmo posicionamento do seu... se bem que no caso do Ministério Público não dá nem para usar esse termo encampar, porque esse procurador-geral ele é chefe administrativo, não é chefe de convicção, de atribuição, né? Até porque ele não pode obrigar o promotor a denunciar, não. O promotor entendeu que não. Hã? Só o juiz. Só que percebam que uma coisa depende da outra. O juiz também não tem esse poder todo. Por quê? O juiz discordou do promotor. Mas se o procurador concordar com o promotor, ele vai ter que arquivar. Entendeu? Então é indisponível para o delegado. O delegado possui certa discricionariedade para a instauração ou não do inquérito policial. Ou seja, você chega com a notícia crime. Olha, aconteceu o crime assim assado. Isso nem é crime. Aí eu não faço, porque eu sou delegado. Tenho essa certa liberdade. A não ser que venha uma requisição de lá para cá do juiz, da juíza aqui, da promotora lá, entendeu? Aí vem uma requisição, aí eu tenho que instaurar. Mas no caso de qualquer do povo, eu tenho certa... eu vou decidir se eu vou instaurar ou não. Se você discordar de mim, você faz um recurso pro meu chefe, ou seja, o chefe de polícia. Tá? Cabe recurso só para o chefe de polícia. Agora, na prática, como é que você resolve isso aí? Ao invés de você fazer o recurso para o chefe de polícia, você vai no Ministério Público. Aí o Ministério Público, se convencer, faz um ofício lá e requisita a instauração do inquérito. Mas tem que trazer tudo amarradinho, tá? Dizer que ocorreu mesmo o crime, tal. Porque se não ocorreu, ele também não... se não ocorreu. Se for manifestamente legal, né? Porque se não ocorreu, é manifestamente legal. Ou seja, o promotor brigou com o vizinho, ficou puto com o vizinho, e aí eu vou dar o dele. Vou requerer aqui para o delegado fazer uma investigação, né, de crime de estupro. Manifestamente legal. Cadê a justa causa? Cadê a vítima? Cadê não sei o que? Tem que inventar a vítima aí também. Né? Hã? Tem. Mas se não provar, aí vai contra, tá? Essa parte de prova aí é todo um trabalho que vai ter que ter. Se não provar, não tem condenação. Entendeu? Porque tem que ter a prova. Tá? Só que não vá nessa questão de que é difícil provar. E eu estou falando assim para os que acham que dá para tirar uma lasquinha, né? Eu estou falando no geral aí lá fora. Ou a população vai fazer a justiça, né? Ou vai ser preso, pô, porque hoje estão prendendo com muita facilidade, principalmente em relação a denúncias relacionadas aos crimes sexuais, entendeu? Prende muito facilmente. E para soltar dá um trabalho, que aí tem que ter audiência e tal, né? Ok. A autoridade policial não poderá arquivar. Olha, lembre-se, nunca. O delegado descobriu aqui que não houve crime, que isso não é crime não. Ele não vai poder arquivar mais o inquérito. Instaurou, não vai poder arquivar. Ele manda para a justiça, que a justiça arquiva. Se entender que for arquivamento, entendeu?
Ele pode pedir num relatório de arquivamento? Pode. Pode dizer que é um caso de arquivamento e tal. Mas ele não arquiva. Já chegou o horário? Olha que eu fico esperando vocês me falarem o horário. Que horas são? Pronto, então vamos parar para o café. Se tiver um pouquinho de café para mim, eu agradeço. Então, vou lá com você.